Você está sendo boba, Kelly. O James precisa disso mais do que você disse, minha mãe, balançando a escritura da casa na minha cara. Era para ser uma festa de inauguração feliz. Mas, em vez disso, ela disse: ele tem uma família para cuidar. E você tem o quê? Só a si mesma. Essas palavras me atingiram como um tapa. Eu fiquei ali, parada na cozinha da casa pela qual dei tudo de mim, todas as minhas economias, tentando respirar enquanto o chão parecia desmoronar sob meus pés. Meu nome é Kelly Riley. Tenho 34 anos e nunca imaginei que minha própria família viraria as costas para mim desse jeito. Sou enfermeira no Hospital Memorial. Nos últimos 12 anos, trabalhei incansavelmente, fiz horas extras, economizei cada centavo possível. Quando meus pais estavam prestes a perder a antiga casa, eu dei a eles $195.000 das minhas economias para comprar uma nova. Tínhamos um acordo muito claro: a casa estaria no meu nome, já que fui eu quem pagou. Mas agora, parecia que esse acordo não valia mais nada. Meu meio-irmão James, o queridinho da minha mãe com o segundo marido dela, estava lá com aquele olhar convencido de sempre. Ele nunca ajudou nossos pais. Sempre ocupado demais a se encontrando, fracassando em um negócio atrás do outro. Mas agora, aos 39 anos, ele tinha uma esposa e um bebê a caminho. E de repente, todo mundo achava que ele merecia a casa mais do que eu. Já preenchemos os papéis, disse meu padrasto, Paul, sem nem me encarar. A casa agora está no nome do James. Você devia se sentir bem por estar ajudando seu irmão a construir uma família. Ele falou como se meu sacrifício não tivesse importância. Como se abrir mão de tudo que conquistei não fosse nada demais. Olhei ao redor da sala. A casa pela qual me apaixonei. Aquela onde sonhei passar feriados, criar memórias, viver momentos especiais. Agora estava sendo dada a alguém que nunca moveu um dedo por ela. Tinham pessoas ali para comemorar, mas eu nunca me senti tão sozinha. Notei os olhares desconfortáveis, os cochichos. Minha tia Jacqueline, que sempre foi mais mãe para mim do que minha própria mãe, estava num canto, balançando a cabeça. Minha melhor amiga, Lauren, que viu todo o meu esforço para juntar aquele dinheiro, apertava o copo nas mãos com tanta força que achei que fosse quebrar. Isso não está certo, eu disse, com a voz tremendo de raiva e tristeza. Esse dinheiro era tudo que eu tinha. A gente tinha um acordo. Ai, para de drama, disse minha mãe, revirando os olhos. Você é enfermeira. Vai ganhar de volta. O James precisa de um lar estável pro bebê. Não é como se você tivesse alguém para cuidar além de você mesma. Foi nesse momento que alguma coisa dentro de mim se partiu. Depois de tantos anos sendo a filha dedicada, a trabalhadora incansável, a que todos podiam contar, a que sempre abria mão de tudo pelos outros, eu cheguei ao meu limite. Olhei para os rostos egoístas ao meu redor e soube, com todas as certezas do mundo, que aquilo não era o fim. Eles não faziam ideia do que eu era capaz de fazer quando me pressionavam demais. Sempre fui tratada de forma diferente do James. Depois que meu pai morreu, quando eu tinha só 7 anos, minha mãe se casou com Paul em menos de um ano. James entrou nas nossas vidas como um furacão e desde o começo, virou o centro do mundo deles. Enquanto eu passava os fins de semana estudando e trabalhando numa farmácia para economizar para a faculdade, James comprava carros novos, roupas de marca e pulava de uma tentativa de carreira falida para outra. Eu me formei na faculdade de enfermagem, trabalhando à noite como técnica, fazendo empréstimos estudantis que ainda estou pagando. E agora, eles querem me dizer que ele merece mais do que eu? Não. Isso ainda não acabou. Toda vez que uma das ideias de negócio do James fracassava, fosse o Lava Rápido, a empresa de suplementos ou aquela maluquice de criptomoeda, meus pais corriam para socorrê-lo. Chegaram a refinanciar a casa 4 vezes por causa dele. E eu? Fiquei quieta. Mesmo quando soube que eles estavam perdendo toda a aposentadoria, eu não disse nada. 7 meses atrás, eles me ligaram chorando, desesperados, dizendo que estavam prestes a perder a casa. Eu não pensei 2 vezes. Estava economizando há anos para comprar meu próprio cantinho, sonhando com uma casinha pequena, com um jardim, onde eu pudesse finalmente me sentir em paz. Mas, em vez disso, dei todas as minhas economias para eles, esperando, lá no fundo, que isso mostrasse que eu também era importante. Passamos semanas procurando casas juntos.
Me apaixonei por uma casa colonial charmosa na rua Miami. O corretor foi super prestativo, nos ajudou a fechar o negócio, e eu fui quem assinou os primeiros papéis como proprietária. Você é uma bênção, querida, disse minha mãe naquela época, me abraçando. Vamos fazer isso funcionar como uma família. E eu acreditei nela. Quis tanto acreditar, que fechei os olhos para os sinais de alerta, telefonemas escondidos com o James, reuniões com o advogado deles das quais eu não participava, os atrasos constantes na finalização dos papéis. Lauren tentou me alertar, num café da manhã. Kelly, coloque tudo por escrito. Não confio que eles sejam justos com você. Mas eu defendi minha família. Pensei que, mesmo que eles preferissem o James, jamais tirariam algo que era meu. Fiquei me perguntando várias vezes. Que tipo de pais fariam isso com a própria filha? Na véspera da festa de inauguração, fui à Target e passei horas escolhendo a decoração. Comprei toalhas macias para os banheiros, almofadinhas coloridas para a sala e um capacho novo que dizia lar, doce lar. Agora, tudo isso parecia uma piada cruel. Cada objeto estava espalhado por uma casa que não era mais minha. Eu estava parada na cozinha, observando o James andar de um lado para o outro como se tivesse conquistado tudo aquilo por mérito próprio. Pensei em todas as noites que passei na UTI, nos plantões de feriado, nos relacionamentos que deixei para trás, nas férias que nunca tirei tudo para guardar aquele dinheiro. Eles não tinham levado só minhas economias. Tinham roubado anos da minha vida. A festa continuava. Os convidados começavam a ir embora, alguns parabenizando o James de forma desconfortável, sem coragem de me encarar. Me sentei sozinha no balcão da cozinha, olhando pro meu celular, sem saber o que fazer. Lauren se aproximou e sentou ao meu lado. Ela se inclinou e sussurrou. Você precisa ligar pro Kevin. Estava falando do irmão dela, que é advogado especializado em direito imobiliário. Tem algo errado na forma como transferiram a escritura. Eles não podiam ter feito isso legalmente sem a sua assinatura. Nesse momento, James passou com a esposa, Emma, falando alto sobre as reformas que queriam fazer na casa. Provavelmente vamos reformar a cozinha primeiro, disse ele, passando a mão na bancada de granito que eu escolhi. Talvez derrubar uma ou duas paredes, deixar com a nossa cara. Meu estômago virou. Olhei ao redor da cozinha e vi a pasta com os documentos que meus pais me mostraram quando fizemos o acordo. Ainda estava lá, em cima da geladeira, o lugar onde minha mãe sempre guardava os papéis importantes. Enquanto todos escutavam o James contando seus grandes planos, me aproximei sem fazer barulho, peguei a pasta e a coloquei na minha bolsa. Preciso de um pouco de ar, falei para Lauren e fui até a varanda dos fundos. Lá fora, com as mãos trêmulas, abri a pasta. E lá estava ele, o contrato original, com minha assinatura. O acordo que, até então, todos fingiam que nunca existiu. Estava escrito claramente, a casa estaria no meu nome, desde que eu pagasse a entrada. E eu paguei. Mas então encontrei outra coisa, uma carta do advogado deles, datada de apenas 3 semanas atrás. Nela, o advogado os alertava que transferir a escritura sem o meu consentimento poderia ser considerado fraude. Na mesma hora, meu celular vibrou. Era uma mensagem da minha mãe. Pare de ficar de mau humor aí fora. Volte para dentro e fique feliz pelo seu irmão. Foi nesse momento que eu soube exatamente o que precisava fazer. Não era mais só sobre o dinheiro. Era sobre mim. Sobre me defender, depois de anos sendo ignorada, diminuída e deixada de lado. Com os dedos trêmulos, enviei uma mensagem para o Kevin. Você está livre amanhã? Preciso de ajuda jurídica. Ele respondeu na hora. A Lauren me contou o que aconteceu. Venha ao meu escritório às 10 horas. Traga todos os documentos. Voltei para dentro da casa. Minha mãe, Paul e James estavam na sala, conversando animadamente, provavelmente fazendo mais planos para a casa que deveria ser minha. Quando entrei, todos olharam para mim com expressões de impaciência, como se eu estivesse atrapalhando a festa. Finalmente resolveu parar com o drama? Perguntou minha mãe, levantando a sobrancelha. Dei um sorrisinho discreto, o que pareceu deixá-los surpresos. Na verdade, queria te agradecer, respondi, calma. Você me ajudou a enxergar tudo com muito mais clareza.
Eles pareciam confusos, talvez esperando que eu chorasse ou implorasse. Mas não. Eu estava cansada de implorar. Cansada de ser sempre a filha que ajudava, e nunca recebia nada de volta. Peguei minha bolsa e fui até a porta. Enquanto saía, ouvi o James rir. Viu? Ela tá bem. Vai superar. Virei-me pela última vez. Não, James. Eu não vou superar isso. Mas você vai se arrepender. Na manhã seguinte, eu estava sentada no escritório do Kevin, segurando uma xícara de café só para disfarçar o quanto minhas mãos tremiam. Ele analisava os documentos espalhados na mesa, fazendo anotações e balançando a cabeça de vez em quando. Depois de um tempo que pareceu uma eternidade, ele levantou os olhos e me encarou com um leve sorriso. Kelly, eles cometeram um erro grave, disse ele, segurando a carta do advogado. Essa transferência de escritura não é apenas suspeita, é fraude. Você pagou a entrada, assinou os documentos originais, e temos provas legais do acordo. Eles não podem simplesmente entregar a casa para outra pessoa. Mas eles já fizeram, respondi, com a voz falhando. A escritura agora está no nome do James. Uma transferência fraudulenta pode ser anulada, disse Kevin, pegando o telefone. E eu tenho um contato no Ministério Público que vai querer ver isso. O que eles fizeram pode resultar em acusações criminais. Meu coração disparou. Acusações criminais. A ideia de ver meus pais enfrentando um processo me fez hesitar. Eu não quero que eles acabem na cadeia, murmurei. Não quero ver meus pais presos. Kevin me olhou com firmeza. Kelly, eles te roubaram. Estamos falando de $195 mil. Isso é roubo qualificado. É fraude. E, pelos registros bancários, há indícios de que alguém pode até ter falsificado sua assinatura. Eles estão contando com o fato de que você é boazinha demais para revidar. Ele tinha razão. Durante toda a minha vida, eles contaram comigo para ser a filha boazinha. Aquela que cede, que engole sapos, que abre mão de tudo sem fazer barulho. E agora, enquanto eu conversava com Kevin, meu celular não parava de vibrar com mensagens da minha mãe. Algumas tentando me fazer sentir culpada. Outras me chamando de infantil, dizendo para eu parar com a birra. Kevin me observou com atenção. O que você quer fazer? Respirei fundo, sentindo o peso de tudo se acumulando no peito. Quero minha casa de volta. E quero que eles entendam que não podem mais me tratar desse jeito. Ele assentiu, firme, e começou a digitar no computador. Vou dar entrada numa solicitação de emergência para impedir que façam qualquer mudança na propriedade. Depois, a gente entra com o processo legal para anular a transferência. Eles vão receber os papéis amanhã mesmo. Ao sair do escritório dele, senti como se tirassem um peso das minhas costas. Pela primeira vez desde aquela maldita festa de inauguração, eu não estava tremendo, nem chorando. Eu estava calma. Dirigi até o hospital, para mais um turno noturno na UTI. No meio do caminho, o telefone começou a tocar. James já tinha ligado 7 vezes. Minha mãe, 12. Eu tinha dezenas de mensagens, algumas raivosas, outras implorando. A última, de James, me fez sorrir. Que diabos você fez? Desliguei o celular e me concentrei nos pacientes. Agora era a vez deles sentirem um pouco do caos que sempre jogaram sobre mim. Que ficassem ansiosos. Que ficassem com medo. Que entendessem como é ser ignorado e desrespeitado. Amanhã, eles veriam o que acontece quando a filha boazinha finalmente desanchega. E então, na manhã seguinte, tudo explodiu. Eu estava me arrumando para mais um dia de trabalho quando meu celular tocou. Era Lauren. Sua mãe e o James estão aqui fora, fazendo escândalo no portão do seu prédio. Fui até a janela e lá estavam eles. James andava de um lado para o outro, parecendo prestes a explodir. Minha mãe batia na porta do prédio com força. Você tem que parar com isso. Ela gritou quando desci. Isso vai destruir nossa família. Engraçado, respondi com calma, você não se importou em destruir a família quando pegou todas as minhas economias. James deu um passo à frente, o rosto vermelho de raiva. Você tá sendo ridícula. Eu tenho um bebê a caminho.
O que você ia fazer com aquela casa, hein? Morar lá sozinha com seus gatos? Na verdade falei, tirando o celular da bolsa, eu ia morar na casa que comprei com meu dinheiro. E, aliás, tenho aqui a prova do nosso acordo. Quer dar uma olhada na carta do advogado de vocês avisando que a transferência era ilegal? Ou prefere ver a papelada onde alguém falsificou a minha assinatura? Os rostos deles empalideceram. Minha mãe agarrou meu braço e abaixou o tom de voz. Querida, podemos resolver isso entre a gente. Em família. Não precisa envolver advogado. Afastei a mão dela do meu braço com delicadeza, mas firmeza. A gente deixou de ser uma família no dia em que você decidiu que o meu esforço e o meu dinheiro não valiam nada. Ela ficou em silêncio. Eu continuei. O Ministério Público já tem cópias de tudo. Então, a menos que você queira que as coisas piorem ainda mais, sugiro que fale com o advogado sobre como devolver a casa. Você mandaria sua própria mãe para a cadeia? Ela perguntou, os olhos marejados de lágrimas. As mesmas lágrimas que tantas vezes me fizeram ceder. Não, mãe. Você pode acabar indo para a cadeia. Eu só estou fazendo o que deveria ter feito há muito tempo, me defendendo. James abriu a boca para retrucar, mas o celular dele tocou antes que dissesse qualquer coisa. Era Emma, a esposa do James. Eu conseguia ouvir sua voz em pânico pelo viva voz. Ela dizia que a polícia estava na casa deles à verdadeira fazendo perguntas sobre a escritura. Os dois saíram às pressas para tentar resolver a confusão. Lauren, que estava me esperando no carro para garantir que eu estava bem, veio correndo e me abraçou. Nunca vi você enfrentar eles assim, disse ela, com um sorriso cheio de orgulho. Eu nunca tive provas antes, respondi. Sempre foi a minha palavra contra a deles. Mas desta vez, eu tenho tudo por escrito. Mais tarde naquele mesmo dia, Kevin me ligou. O advogado do James e dos seus pais entrou em contato, disse ele. Eles querem um acordo. Não só vão devolver a casa, como também se comprometeram a pagar seus custos legais e oferecer uma compensação extra pelos transtornos. A ameaça de acusações criminais fez eles entenderem que você não está brincando. Devemos aceitar o acordo? Sim, respondi, sem pensar duas vezes. Mas eu quero mais uma coisa, uma declaração por escrito, reconhecendo exatamente o que fizeram. Eles não podem fingir que isso nunca aconteceu. 3 semanas depois, eu estava sentada no escritório de Kevin, observando meus pais e James assinarem os papéis. A casa estava oficialmente sendo transferida de volta para mim. Eles também concordaram em pagar todos os meus honorários advocatícios e mais $80.000 por danos. Mas mais importante do que o dinheiro, era o documento autenticado em cartório, com a assinatura dos 3, admitindo que tentaram me roubar. Sem desculpas, sem justificativas, apenas a verdade no papel. Minha mãe chorou durante todo o processo, secando o rosto com um lenço. Paul nem olhava para mim, encarava o chão. James parecia ter envelhecido uma década. A arrogância dele tinha sumido. Seu maxilar estava travado e os olhos, cansados. Emma o havia deixado depois de descobrir que ele vinha escondendo as dívidas e mentindo sobre tudo. A tentativa de roubar a casa foi só a ponta do iceberg de uma bagunça ainda maior. Preciso que todos assinem aqui, disse o tabelião, apontando para a última página. Eles assinaram um por um. Quando chegou a minha vez, minha mão não tremia. Espero que esteja feliz, murmurou James. Levantei os olhos para ele e disse com firmeza. James, quem destruiu tudo foi você. Eu só estou consertando. Ele se levantou, bufando. Você arruinou tudo. Não. Você arruinou tudo quando decidiu me roubar. Um a um, todos saíram da sala. Minha mãe lançou um último olhar para mim, buscando algum sinal de arrependimento. Mas eu me virei. Estava cansada de carregar culpa que não era minha. Cansada de ser manipulada. Kevin sorriu e me entregou a nova escritura. Parabéns, Kelly. A casa é oficialmente sua. Mas eu ainda tinha uma última carta na manga. Na verdade, falei, pegando outro conjunto de documentos, eu vou vender. Minha família já estava espalhando sua própria versão da história, chamando tudo de mal-entendido para salvar as aparências com os amigos e parentes.
Eles nem imaginavam que eu já havia aceitado uma proposta de um investidor que queria transformar a casa em apartamentos. E a proposta? Muito acima do valor de mercado. Eles vão surtar, disse Lauren, mais tarde naquele dia, enquanto a gente comemorava na nossa cafeteria preferida. Aposto que contavam que você deixaria eles morarem lá. Justamente por isso estou vendendo, respondi. Eles precisam entender que não têm mais controle sobre mim. No dia seguinte, assinei os papéis da venda. O investidor ficou radiante. Meu corretor também. E, pela primeira vez, eu me senti verdadeiramente livre. Com o lucro da venda e o valor do acordo judicial, consegui finalmente comprar a casa dos meus sonhos e ainda sobrou uma boa reserva na poupança. Saindo do cartório, meu celular tocou. Era uma mensagem de voz da minha mãe. Ela chorava, dizendo que tinha ouvido falar da venda e implorava para que eu retornasse a ligação. Apaguei a mensagem sem ouvir até o fim. Alguns chamariam isso de frieza. Eu chamo de estabelecer limites. Pela primeira vez na vida, não me esgotaria tentando manter os outros felizes. Agora eles teriam que lidar com as consequências dos próprios atos. Eu tinha uma casa de campo para decorar e um jardim para plantar. As semanas que se seguiram à venda mudaram tudo. Encontrei uma casinha encantadora nos arredores da cidade. Tinha uma varanda em volta e um quintal grande o suficiente para cultivar o jardim com que sempre sonhei. Lauren me ajudou na mudança, e juntas pintamos as paredes com tons suaves e acolhedores bem diferentes das cores fortes e espalhafatosas que minha mãe sempre insistia que eram apropriadas para uma casa de família. Meu celular continuava cheio de mensagens de parentes. Alguns estavam indignados, dizendo que eu fui egoísta por vender a casa sem dar mais tempo para meus pais. Outros tentavam me manipular com culpa, dizendo que minha mãe chorava todas as noites antes de dormir. A única que ficou do meu lado foi a tia Jaqueline. Ela enfrentou o resto da família e disse que todos deviam se envergonhar pelo que fizeram comigo. Encontrei sua mãe no supermercado, ela me contou durante nosso brunch de quinta-feira. Ela estava dizendo para todo mundo quanto você é ingrata. Mas a maioria já sabe da verdade. Aquela declaração que eles assinaram está circulando por aí. Sorri, pensando em como a narrativa havia mudado. Eu não era mais a filha difícil que não ajudava o irmão. Agora, as pessoas me viam como a enfermeira trabalhadora cuja própria família tentou roubar suas economias. A tentativa da minha mãe de se fazer de vítima já não funcionava mais. James e Emma se separaram oficialmente, e ele voltou a morar com meus pais. Ouvi dizer que conseguiu um emprego numa loja de eletrônicos, o primeiro trabalho de verdade dele em anos. Às vezes, eu passava de carro pela casinha alugada onde eles estavam morando, a caminho do trabalho. Não tinha nada a ver com a casa que tentaram tirar de mim. Eu não sentia prazer em vê-los enfrentando dificuldades, mas, pela primeira vez, sentia que as coisas estavam justas. Quando deixei de deixar minha família sugar meu tempo e minha energia, tudo na minha vida começou a melhorar. Passei a me concentrar mais no trabalho e até me inscrevi para uma promoção. Consegui. Agora eu era enfermeira-chefe, com um horário melhor e um ótimo aumento salarial. As pessoas no trabalho notaram a mudança. Eu sorria mais. Participava das reuniões. E parei de assumir todos os plantões nos feriados só porque os outros tinham família. Finalmente entendi que eu também importava. Numa noite tranquila, eu estava sentada na varanda, assistindo ao pôr do sol enquanto mexia no meu jardim, quando o nome da minha mãe apareceu no visor do celular. Mas, em vez de ficar nervosa ou angustiada, me senti em paz. Deixei a ligação cair na caixa postal. Mais tarde, ouvi a mensagem. Ela perguntava se eu podia ajudar o James com o aluguel. Disse que as coisas estavam difíceis para ele. Apaguei a mensagem sem pensar duas vezes e voltei minha atenção para o catálogo de jardinagem. Já tinha encomendado sementes de tomate, pepino e violetas, minhas flores preferidas. Os canteiros estavam prontos. A terra estava rica, esperando por uma nova vida. De certa forma, aquilo tudo parecia um reflexo da minha própria jornada. Eu havia arrancado as ervas daninhas às pessoas que me machucaram e, agora, tinha espaço para cultivar algo bom. Lauren sempre brincava que eu devia escrever um livro chamado Como Parar de Ser Capacho em 4 Passos Simples. Talvez ela tivesse razão.
Tudo o que precisei foi perder minhas economias, enfrentar minha família e, finalmente, escolher a mim mesma. Simples, no fim das contas. 7 meses após a venda da casa, minha vida entrou em um ritmo calmo e satisfatório. Meu jardim florescia. Os primeiros tomates estavam amadurecendo, e as violetas exibiam um rosa suave e vibrante. Fiz novos amigos no bairro, entrei para um clube do livro e até comecei a sair com alguém, algo que não fazia há anos, porque minha família sempre ocupava demais o meu tempo e a minha mente. O drama familiar ainda aparecia de vez em quando, mas eu aprendi a lidar com ele de uma forma completamente diferente. Minha mãe ainda me procurava, geralmente quando estavam precisando de dinheiro. Mas agora, eu respeitava meus limites. Não estou em condições de ajudar, eu dizia com firmeza, sem levantar a voz, não importava quantas lágrimas ou tentativas de me fazer sentir culpada viessem em seguida. Essa frase simples virou meu escudo. Me protegia das velhas manipulações. A situação de James só piorava. Emma entrou com o pedido de divórcio, e meu sobrinho passou a morar com ela na maior parte do tempo. Ela descobriu que James tinha feito vários cartões de crédito em nome dela, acumulando dívidas enormes. Quando ela me procurou pedindo ajuda, coloquei-a em contato com Kevin. Ele cuidou de tudo e a ajudou a resolver a bagunça legal que James havia deixado. Foi bom poder ajudar alguém que realmente precisava, alguém que, ao contrário de outros, nunca tentou se aproveitar de mim. Numa manhã de quinta-feira, eu estava no jardim quando um carro parou na minha garagem. Era minha mãe. Ela parecia mais envelhecida e cansada do que eu me lembrava. Não ligou antes, provavelmente esperando me pegar de surpresa. Seu jardim está lindo, disse ela em voz baixa, parada do lado de fora, perto da cerca. Você sempre teve um dom com as plantas. Obrigada, respondi, sem parar de trabalhar. Mas você não deveria vir aqui sem avisar. Eu sei, murmurou. É que eu sinto sua falta, querida. E queria te contar que seu pai e eu decidimos vender a casa. Não conseguimos mais pagar, por causa das despesas com o James. A voz dela foi sumindo, como se esperasse que eu completasse a frase oferecendo ajuda. Levantei, bati a terra das mãos e limpei os joelhos. Mãe, eu não vou te dar dinheiro. Esse capítulo da minha vida já foi encerrado. Eu não estava pedindo, começou, e depois hesitou. Tá bom, talvez eu estivesse. Mas você pode me culpar por ter esperança? Você está indo tão bem, e nós somos sua família. Família não rouba, respondi com firmeza. Família não falsifica assinaturas, nem tenta tirar de um filho porque acha que o outro merece mais. Você fez suas escolhas. Agora está lidando com as consequências. Ela saiu chorando, mas, dessa vez, eu não me senti culpada. Senti orgulho. Por ter mantido meus limites, por ter defendido a mim mesma. Naquela noite, fiz um jantar simples com a Lauren, a tia Jaqueline e alguns amigos do trabalho. Sentamos na varanda, bebendo vinho e assistindo aos vagalumes dançando sobre o jardim iluminado pela lua. E foi ali que percebi algo importante: é isso que uma verdadeira família parece. Não tem a ver com laços de sangue. Tem a ver com escolha, respeito e cuidado genuíno. Aos limites, disse Lauren, erguendo a taça com um sorriso. Ao crescimento, completei, pensando no meu jardim, e em mim mesma. Já faz um ano desde que enfrentei minha família, e minha vida nunca mais foi a mesma. Minha casa virou meu refúgio, cheia de paz e acolhimento, sentimentos que eu nunca tive sob o mesmo teto que meus pais. No verão passado, o jardim produziu tantos vegetais que comecei a doar os excedentes ao banco de alimentos da cidade. De vez em quando, lembro como minha mãe costumava rir de mim por gostar de jardinagem. Dizia que era perda de tempo. Hoje, é isso que me traz alegria e, de quebra, ajuda outras pessoas também. Com o fim do drama familiar, até meu trabalho melhorou. Fui promovida recentemente a supervisora de enfermagem, e meus colegas dizem que notam como estou mais confiante. Não peço mais desculpas por tirar um tempo para mim, ou por dizer não a turnos extras quando estou exausta. Aprender a impor limites em casa me ensinou a fazer o mesmo em todas as áreas da vida. Lauren vive dizendo que estou virando uma espécie de lenda local no hospital. As enfermeiras novas vêm até mim não só pedindo conselhos sobre pacientes, mas também sobre como se posicionar.
Na semana passada, uma delas me agradeceu com lágrimas nos olhos. Ela me disse que eu a ajudei a encontrar forças para sair de um relacionamento abusivo. Se você conseguiu enfrentar toda a sua família, ela disse, então eu consigo enfrentar uma única pessoa. Meus pais e o James ainda estão passando por momentos difíceis, mas isso não é mais problema meu. Eles fizeram suas escolhas, assim como eu fiz as minhas. Às vezes, a coisa mais gentil que se pode fazer por si mesmo e até pelos outros é deixá-los lidar com as consequências dos próprios atos. Não tem a ver com vingança. Tem a ver com cura. Com respeito próprio. O dinheiro que eles pegaram, era só dinheiro. O que eu ganhei ao me defender, isso sim, foi valioso. Minha liberdade. Minha paz. Meu senso de valor. Outro dia, encontrei uma foto antiga da festa de inauguração da casa tirada pouco antes de tudo desmoronar. Olhei para aqueles rostos orgulhosos e sorridentes, e percebi uma coisa: eu não estou mais com raiva. Na verdade, me sinto grata. A traição deles me forçou a crescer. Me ajudou a me tornar uma mulher mais forte. Alguém que reconhece o próprio valor e não tem medo de se afastar de relações tóxicas mesmo quando envolvem a própria família. Meu jardim começou a florescer de novo nesta primavera. Tia Jaqueline me visita com frequência e traz os netinhos, que adoram ajudar a plantar flores novas. Lauren e eu ainda mantemos nossos encontros semanais para tomar café, e sempre rimos sobre como eu mudei. Não sou mais a pessoa que deixava tudo de lado toda vez que a família ligava. Até a Emma, de vez em quando, traz meu sobrinho para passar a tarde comigo. Ela diz que ficar no jardim a faz se sentir melhor. A vida não é perfeita. Mas é real. E é minha. Aprendi que a melhor forma de vingança não é machucar ninguém. É se curar. É crescer. Cada flor no meu jardim. Cada fim de tarde tranquilo na varanda. Cada limite que protejo. Tudo isso me lembra de que eu escolhi a mim mesma. E se eu tivesse que fazer tudo de novo, faria sem pensar duas vezes. Sem dúvida alguma.